Olá, nesse vídeo nós vamos ver a utilização do Cura para criar um arquivo G-Code a partir de um arquivo STL. Aqui temos o Cura já iniciado. Nós agora vamos trazer a imagem STL para o Cura. Vamos abrir arquivo. E está na área de trabalho. Aqui temos a imagem STL, que é uma caneca. Esse procedimento de fazer os ajustes para gerar o arquivo G-Code é muito conhecido como fatiamento. O próprio Cura usa esse termo aqui, temos o botão fatiar. Aqui nós vemos que tem o modelo da impressora configurado. Aqui o tamanho do bico, estamos usando um bico de 0.4. E aqui as configurações mais avançadas. No primeiro uso, geralmente ele está assim. Então, para ver as configurações mais avançadas, clicamos em Show Custom e ele exibe mais opções. Caso algum campo não esteja aparecendo, nós podemos vir em Preferência, Ajustes e marcá-lo para que ele apareça. E agora vamos dar início às configurações. O primeiro parâmetro que nós vamos configurar é a altura de camada. Aqui em Perfil, Standard Quality é a altura de camada. Nós temos esses valores aqui. E como vimos anteriormente, camada mais baixa, a qualidade é melhor. Ele até indica aqui que 0.12 é uma Super Quality. E a 0.28 tem baixa qualidade. Vamos escolher 0.2, que é uma qualidade razoável. Aqui também podemos ajustar a altura de camada. Mesma forma que fizemos aqui, sendo que nesse outro campo nós temos que digitar o valor. E aqui nós temos os valores prontos para selecionar. Podemos configurar uma altura diferente para a primeira camada, se quisermos. Em seguida temos a largura da extrusão, que por padrão é o mesmo tamanho do bico. Podemos aumentar ou diminuir ligeiramente, um pouco para mais, um pouco para menos, respeitando os limites de cada bico. E aqui a largura de extrusão da camada inicial. Nós podemos fazer com que a camada inicial, a camada que fica encostada aqui na superfície, seja um pouco mais larga. E com isso nós melhoramos a aderência. Vou colocar um valor aqui. Um valor bem exagerado, só para podermos ver. Aqui nessa categoria superior e inferior, nós temos as quantidades de camadas superiores e as quantidades de camadas inferiores. Eu vou fazer o fatiamento para ficar melhor de entender essa parte. Depois que nós fatiamos, ele diz aqui o tempo estimado e oferece a opção de salvar o G-Code e a opção de pré-visualizar. Eu fiz esse fatiamento apenas para poder pré-visualizar, mas ainda tem muita coisa a ser feita.
Na pré-visualização nós podemos ver como será impresso a caneca. Então, como eu estava dizendo, camadas inferiores são essas camadas de baixo, as primeiras que são encostadas na mesa de impressão. E podemos ver que temos a primeira camada, a segunda, a terceira e a quarta. Depois vem o preenchimento. Depois temos mais 4 camadas no topo. Primeira, segunda, terceira e quarta. Nós podemos alterar isso aqui em camadas superiores, por exemplo. Vou colocar 2. Em camadas inferiores, 3. Sempre que eu fizer qualquer ajuste, eu tenho que fatiar novamente. E agora, nós vamos ter 3 camadas inferiores. Essa é a primeira. Segunda, terceira. Em seguida temos o preenchimento. E depois mais 2 camadas no topo. Então essas foram as configurações das quantidades de camada. Também temos o preenchimento. Aqui é o modelo do preenchimento. Está em cúbico. Eu vou mudar o modelo aqui. Mudei o modelo do preenchimento para o cruzado. Vou colocar o grade agora. E aqui a densidade de preenchimento. Quanto maior a densidade, menor vai ser esses espaços vazios. Se eu colocar aqui 70%, nós vemos que os espaços vazios agora são bem pequenos. E se nós colocarmos 0, ele vai imprimir sem o preenchimento. Como eu já citei anteriormente, para fazer impressões sem preenchimento, temos que ter alguma estratégia para que a camada de cima não desabe. Então nesse caso aqui não daria certo, porque ele faz as camadas iniciais, não usa o preenchimento e depois ele tentaria colocar a camada do topo e ela iria desabar. E como eu tinha dito lá no começo do vídeo, eu alterei a primeira camada para ser mais larga do que as demais. Então aqui podemos ver a primeira camada, bem larga, a largura da extrusão, e a segunda camada já fica mais fina. Com isso nós conseguimos melhorar a aderência, para que a peça não fique deslizando da mesa. Vou colocar de volta 20% de preenchimento, é um valor bom. Então, as próximas configurações são temperatura do bico e a temperatura da mesa. Temperatura da mesa para o PLA, eu gosto de usar em 60 graus. A temperatura do bico, temos um limite mínimo e máximo. Temos que fazer alguns testes para achar o valor adequado. Isso aqui muda um pouco de acordo com o fabricante.
E temos a opção de suporte também. Aqui nós não estamos com o suporte habilitado. O suporte não está habilitado. Então essas partes aqui correriam risco de desabar. Essa daqui também. Então, se eu habilitar a utilização do suporte, ele vai criar um suporte aqui e outro aqui em cima. Se nós formos aqui em preparar, nós vemos aqui que tem uma parte vermelha aqui. Ele está informando que provavelmente precisa de suporte nessas regiões. Aqui está em azul, significa que está com aderência boa na mesa, está totalmente encostado na mesa. Voltando aqui para a pré-visualização, vamos ativar o uso do suporte. Marcamos essa opção aqui e fatiamos novamente. Aqui ele criou o suporte. Esse suporte ele pode ser facilmente removido. E agora temos nessa categoria aderência à mesa, o tipo de aderência à mesa de impressão, que é esse contorno que é feito aqui em volta do objeto. Para objetos muito pequenos, nós usamos o tipo BRIM. Que ele vai criar essa borda em volta do objeto para melhorar a aderência na mesa e evitar que ele deslize durante a impressão. Também é importante para limpar o bico, porque durante o procedimento de aquecimento do bico, antes dele iniciar a impressão, às vezes escorre um pouco de filamento e acumula na ponta do bico. E se ele começar a imprimir, por exemplo, se ele começar a imprimir direto a xícara, ele pode fazer uma falha na camada inicial, por causa desse filamento extra que vai estar no bico, esse filamento derretido. E agora já está pronta para gerar o arquivo G-Code. Nós clicamos em salvar no disco, escolhemos um local, colocar na área de trabalho mesmo, e o arquivo já foi salvo. Agora nós só precisamos pegar esse arquivo G-Code e colocar na impressora para fazer a impressão. Lembrando que esse arquivo G-Code foi criado para esse modelo de impressora, né? CR10V2. Ele mostra aqui CR10. Ele não pode ser usado em outro modelo. Nesse vídeo nós vimos como fazer o fatiamento, conhecemos as configurações necessárias para gerar o arquivo G-Code. E no próximo vídeo nós vamos fazer todo o procedimento de exportação da imagem STL até a impressão. Então nós encerramos por aqui e até o próximo vídeo.